Então, quero compartilhar com vocês essa noite a mensagem cujo tema é fé é o que impulsiona a graça de Cristo. Você crê nessa palavra? Nessa verdade? É uma verdade ou não é? A fé impulsiona a graça de Cristo? Quando eu comecei a pensar nesse tema, nesse assunto, eu comecei a imaginar também que muitas pessoas podem pensar que outras coisas podem mover a graça de Cristo, além da fé. Porque nós sabemos que quando se fala de graça, nós não podemos pensar em algum mecanismo que nós possamos utilizar para merecê-la. Ninguém pode dizer que alcançou a graça de Cristo por algum merecimento. É ou não é verdade? Não podemos dizer que alcançamos a graça de Cristo porque nós merecemos. Sabemos que a graça é um favor imerecido. Ou seja, a graça é um presente de Deus. Mesmo sem eu ter merecido, Deus dispensa a sua graça. Na verdade, nenhum ser humano que existiu, que existe, que existirá, merece a graça de Deus. Eu até coloquei para falar para vocês nessa noite, antes de abrirmos as nossas Bíblias, sobre a meritocracia. Será que nós temos alguns méritos para poder alcançar pelo nosso esforço próprio? Eu fiquei pensando, quando você estuda, você que fez faculdade, você que vai fazer vestibular, você se empenhou, você estudou, você se dedicou, perdeu horas e horas de estudo, noites e noites sem dormir. Aí você conseguiu passar no vestibular. Mérito, meritocracia. Aí você concluiu o curso sem ter comprado o diploma. Mérito, meritocracia. E nesse período de pandemia, nós temos visto também muitas pessoas trabalhando em home office, em casa. Aí seu chefe chega para você e fala, você foi promovido. Mas como? Trabalhando em casa receber uma promoção? É muito raro isso, né? Recentemente eu soube de uma pessoa que recebeu uma promoção trabalhando em casa. A chefe ligou para ele e falou, você foi promovido. Que confiança é essa, né? No funcionário trabalhando em casa? Meritocracia. Então nós entendemos que muitas coisas que nós conseguimos alcançar, nós temos que olhar para isso também e ver em tudo isso a mão e a graça de Deus. Devemos reconhecer, quando nós fazemos algo, não é mérito nosso apenas, é a mão de Deus nos ajudando a fazer. Mas isso é pouco raro, você não consegue ver algumas pessoas, quando estão recebendo algum prêmio, por ter alcançado algum objetivo, uma luta, algo que ele realizou, geralmente você consegue ver que eles estão ali agradecendo a todo mundo. Agradece pais, amigos, família, esposa, primo, todas as pessoas. Muitas vezes esquece de agradecer a Deus. Porque nós entendemos que por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós pertencemos a Deus. Mas é muito raro você ver uma pessoa agradecendo a Deus. Mas uma outra verdade sobre graça, sobre a graça de Deus, é que além de ninguém merecê-la, existe um fato que um tanto difícil de compreender. Eu não compreendi esse fato. E eu quero compartilhar com vocês que quando eu preparei essa mensagem, eu pensei em falar sobre esse assunto. Como é que nós vamos entender a graça de Deus diante de alguns fatos que nós temos visto, temos vivido também? Eu quero relatar alguns. Por exemplo, como pode um marido desprezar sua esposa, tratá-la asperamente e muitas vezes chegar ao ponto de agredi-la, tentar contra a vida dela, e até muitos têm matado suas esposas, fisicamente, emocionalmente? Como pode uma pessoa agir assim? Isso que eu estou falando acontece também o inverso. Esposas fazendo isso com seus maridos. Mas geralmente é o contrário. É muito maior o número de feminicídio no Brasil do que mulheres matando os homens, os seus maridos, os seus parceiros. Mas enfim, como pode uma pessoa praticar tal crime e continuar impune? Lembra da história que eu contei domingo pela manhã? Na casa do pai, quando eu relatei sobre a casa dos meus pais, os sinônimos que eu encontrava na casa dos meus pais. Ora era alegria, depois tristeza, harmonia, falta de paz.
E isso marcou muito a minha vida, eu até compartilhei isso domingo pela manhã. Eu fiquei pensando, como é que pode meu pai ficar impune e muitas pessoas ficarem impunes? Sabe a qual conclusão eu cheguei? A qual conclusão nós podemos chegar diante de uma pessoa que comete atrocidades e ainda continua viva? É pura graça de Deus. É ou não é? É pura graça de Deus. Quando eu converso com alguém, talvez você já deve ter conversado com alguém que foi livre de um acidente de carro, ou um acidente, uma tragédia assolou muitas vidas, mas ele ficou livre. Mas eu não acredito muito em Deus, muitas pessoas falam isso. Mas eu fui livre. Sabe o que aconteceu? Eu tenho falado para algumas pessoas quando falam para mim isso. Foi a graça de Deus. Porque Ele está te dando mais uma chance de entender que Ele quer te alcançar com a graça muito maior. E qual é a graça maior que nós temos de Deus? É a... Quem pode falar aqui? Salvação. Então nós entendemos que a graça de Deus é imerecida, mas Ele dispensa a sua graça, mesmo para os assassinos, aqueles que estão presos, aqueles que estão cometendo todo tipo de atrocidade, aqueles que tratam mal as suas esposas, seus filhos, seus pais, seus irmãos, enfim. É graça de Deus, mas quando você faz algo de ruim, a graça de Deus está sobre você, não para que você fique impune também, porque muitos ficam impunes, mas é para mostrar para você que Ele está ali olhando para vocês, dando mais uma chance para você poder ser alcançado pela graça eterna dEle. Existe um livro de Max Lucado que eu tenho lido, que diz assim: graça mais do que merecemos, maior do que imaginamos. É ou não é? A graça de Deus é mais do que merecemos e maior do que imaginamos, porque eu ficava imaginando como é que pode alguém que cometeu tal coisa contra minha mãe ficar impune. Mas ele é meu pai. Aí a graça de Deus, e a graça que ela também dispensou a ele, e nós dispensamos também a ele, foi graça. Será que você já não foi beneficiado com a graça de Deus em algum momento da sua vida? Quem já foi beneficiado pela graça de Deus aqui? Com certeza. Constantemente, Deus está nos alcançando com a sua graça. Já é graça de Deus. Só o fato de acordar pela manhã já é graça de Deus. Só o fato de saber que estamos vivos já é graça de Deus. Esse é um fato. Todos nós podemos receber de Deus a sua graça de um livramento ou de uma cura. Em que área na sua vida você precisa que a graça de Deus esteja atuando? É uma outra pergunta. Será que você precisa da graça de Deus no seu relacionamento? Com o seu cônjuge, no seu casamento? Você precisa que a graça de Deus esteja atuando no relacionamento com os seus pais, com os seus filhos? Você precisa que a graça de Deus esteja atuando naquela questão que você tem, naquela causa que você tem. Há pouco compartilhamos o caso de uma pessoa que perdeu a aposentadoria, era a única fonte de renda que ele tinha. Deus, haja com graça. Vá no coração daquele juiz, aquela pessoa que está ali com o meu processo. Haja com graça, você está precisando da graça de Deus. E a graça de Deus, outro fato muito interessante, que a graça de Deus ela é tão maravilhosa, ela é tão magnífica que abrange todas as pessoas, em todo o mundo, em todas as épocas, independentemente de raça, língua, nação, condição social e até mesmo de religião. A graça de Deus alcança. A graça de Deus alcança até aqueles que não acreditam nele. Será que é possível isso ou não? É possível a graça de Deus alcançar alguém que não acredita nele? Será que podemos encontrar na Bíblia alguma referência que mostra que basta ter fé para que a graça de Deus seja impulsionada, mesmo não crendo que Ele é o Salvador? Mas, como eu falei há pouco, é graça de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ver aqui a graça de Deus agindo na vida de uma pessoa que era inimiga
do povo dele. É ou não é graça? Porque quando nós falamos de graça, nós pensamos mais no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Mas a graça de Deus vem desde o Antigo Testamento. Olha o que diz ali em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler do versículos 1 a 3. Depois vamos no 14 e vamos em diante até o versículo 15. Diz assim o capítulo 5, versículo 1 a 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E ele foi herói de guerra, porém leproso. Deus deu vitória à Síria contra o seu povo. Permitiu que Naamã fosse um guerreiro e obtivesse essa graça das vitórias diante do povo de Deus. Diz o versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu já preguei sobre esse assunto, sobre essa menina, que não é citado o nome dela aqui no texto, mas imagine ela naquela condição de escrava, não sabia a condição que estavam seus pais, mas ela estava ali presa, estava ali como escrava, a serviço da esposa de Naamã. Naquele momento, ela também, eu diria para vocês que ela agiu com graça, é ou não é? Porque ela poderia falar: tomara que caia um dedo em cada esquina, já que está com lepra, né? Mas ele escondia a sua lepra embaixo do seu uniforme, da sua farda. E quando chegava em casa, ele abria todo aquilo lá, o cheiro, ou, sabe, aquilo era talvez repugnante. A esposa dele ficou atenta quando a menina falou: olha, se ele estivesse lá em Israel, se ele estivesse lá diante do profeta em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Aí diz o texto, nós vamos ler todo o texto, que ele ficou tão empolgado com aquela notícia que foi até o rei e pediu cartas e foi até Samaria. Mas quando ele chegou lá, ele esperava que o profeta o recebesse e falasse: olha, eu sou o homem de Deus, eu vou orar sobre você e você será curado. Não, ele apenas falou: olha, você vai e banha-se 7 vezes no Rio Jordão e você será curado. Ele ficou indignado com aquilo, diz o texto, até o versículo 13. Foi necessário que os servos dele falassem: olha, Senhor, se fosse algo muito difícil que o profeta pedisse, o senhor não faria? Aí ele: olha, pensando bem, eu vou ter fé de que eu vou ser curado. E ele foi. O que aconteceu? Agiu a graça de Deus. Olha o que diz o versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ele creu. Ele teve fé de que iria acontecer algo. Mas Deus dispensou a sua graça a Naamã, que era um inimigo do povo de Deus. O que impulsionou a graça de Deus na cura de Naamã foi a sua fé de que Deus iria curá-lo. A fé impulsiona a graça de Deus, mas sempre, eu até coloquei na projeção, mas sempre com um propósito maior. Sabe qual é? De glorificá-lo, de colocá-lo acima de tudo. Quando você alcança a graça de Deus, numa cura física, numa cura relacional, numa promoção, ou passou na faculdade, ou seja no vestibular, ou alcançou qualquer tipo de coisa, é a graça de Deus. Glorifique a Deus. Dê glória a Deus por esse momento que você recebeu, por esse favor de Deus imerecido. Mas ainda continua, porque como o propósito da graça de Deus é glorificar, é ser glorificado por aqueles que recebem a graça, olha o que Naamã fez depois de ter recebido a cura. Ele foi embora sem falar nada? Não. Ele voltou agradecido. Olha só o que diz o texto, no versículo 15. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio. Pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Essa foi
o que ele fez diante de Deus e diante do profeta, glorificou a Deus. Ele reconheceu que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Então, esse fato de que a graça, a fé, ela impulsiona a graça de Deus, ela está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, como agora também, conforme eu relatei. Olha comigo uma história, eu vou contar aqui lá em Mateus capítulo 9, nós vamos ver aqui várias pessoas nesse texto, no único texto, nós vamos encontrar várias pessoas recebendo a graça de Deus. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18. Mateus 9, a partir do versículo 18. Olha o que diz aqui, no versículo 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, outros evangelhos falam, o Marcos e Lucas já colocam o nome desse chefe, que é colocado aqui como Jairo. Então, enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. A fé de Jairo foi o que impulsionou Jesus a andar ao seu lado e ir até a sua casa. Jairo, conforme relatos, era uma pessoa muito religiosa. Era uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. E sempre esteve em evidência, chefe da sinagoga. Conhecia o Deus teológico, conhecia o Deus histórico, o Deus dos milagres, mas ainda não havia experimentado na sua família, na sua vida, os milagres de Deus. A graça de Jesus alcançou o coração de Jairo. Um pai desesperado, ele chegou a falar: minha filha está morta, eu creio que o Senhor pode curá-la, que o Senhor pode ressuscitá-la. Então é um pai que estava desesperado pela cura da sua filha naquele momento. Não existia título, não existia condição social, não existia religião ou cultura. Tudo ele colocou como refúgio para estar diante de Cristo, para poder ver a sua filha curada. Diante de Cristo, nós temos uma grande verdade, que todas as barreiras são derrubadas. Não importa a sua condição social, a sua posição. Cristo, ele pode agir com graça. Basta você crer, basta você ter fé, ele pode agir com graça. Os milagres de Cristo despertou naquele chefe da sinagoga a fé. E foi por isso que ele disse para Jesus um pouco antes: vem, Jesus, impõe a sua mão sobre a minha filha e ela viverá. Creia nessa verdade, irmãos. Fé e graça caminham juntas. Não pode estar separada. Quem tem fé alcança a graça de Deus, amém? Quem tem fé alcança a graça de Deus. E a graça de Deus está disponível a todos nós. Há pouco eu falei até de pessoas que não creem em Deus. Ele pode agir com graça, mas com um propósito maior, dessa pessoa ser alcançada para a salvação. Enquanto Jesus caminhava, diz o texto ali de Mateus capítulo 9, indo até a casa de Jairo, se puder acompanhar comigo na sua Bíblia, ou na projeção, ele é interpelado por uma mulher, que impulsionou a sua graça também. Olha só o que diz o versículo 20. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. 12 anos ela vinha sofrendo com essa hemorragia. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, daquele instante, diz o texto, versículo 22, a mulher ficou sã. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Isso é ou não é fé? O que impulsionou a graça de Cristo foi a fé daquela mulher.
Em outros relatos de Lucas e Marcos, fala que as pessoas estavam apertando Jesus Cristo. Naquela multidão, ele percebeu que alguém o tocou, porque saiu dele poder para curar. Cristo, ele tem poder para curar. E naquela mulher, ela falou: eu estou 12 anos aqui enganada pelos médicos, eu creio que eu vou no lugar certo. Essa mulher tinha vergonha do seu sofrimento, da sua dor, por isso desejou tocar ocultamente em Jesus. Foram 12 anos de sofrimento, na obscuridade, pois diante da multidão ela não podia se revelar pelo fluxo que ela tinha. Ela era considerada impura, mas ela transpôs todas as barreiras e foi até Jesus e disse: se eu apenas tocar, serei curada. E Jesus falou: olha, tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé te curou. A cura o salvamento dela daquela enfermidade foi obtido pela fé que ela teve em Cristo. Essa mulher, ela tinha vergonha, mas Jesus Cristo agiu com graça naquele mesmo instante. E voltando para o texto de Jairo, nós entendemos que a fé de Jairo não somente impulsionou Jesus a caminhar ao lado dele, a ir até a sua casa, como também impulsionou Jesus a ressuscitar a sua filha. Mateus 9, 23 a 26 diz que, tendo chegado Jesus à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Imagine o olhar de todas as pessoas. O texto fala que eles começaram a rir dele. Mas como? Se ela já está morta. Começaram a rir de Jesus Cristo. Mas Jesus tinha um propósito maior naquilo. Primeiro, ele foi impulsionado pela fé de Jairo a caminhar do lado dele. Mas a fé de Jairo era tanto que Jesus foi até a casa dele para realizar um milagre maior, a ressurreição. E diz o texto, no versículo 25, mais afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e a levantou. E diz ali o versículo 26, e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. A menina foi ressuscitada. Aí fica uma aplicação, antes de irmos para o final. Pela fé de um pai desesperado, a filha foi curada, ou foi ressuscitada, já estava morta. E nós, pais, como é que nós estamos agindo com a nossa fé? Com a cura do nosso filho, talvez enfermo ou perdido nas drogas, nos relacionamentos. Nós temos que exercitar nossa fé diante de Deus, convidá-lo para ir até a nossa casa. Jairo disse: vem, Jesus, impõe a mão sobre a minha filha e ela viverá. Isso é fé. E o que Jesus Cristo fez foi graça. Quando Jesus estava saindo, ele foi seguido por 2 cegos, diz o texto. Olha só quantas pessoas que tiveram a graça impulsionada pela fé. 2 cegos, diz ali o texto, estavam atrás de Jesus Cristo, diante de tudo aquilo. Ele estava saindo, diz o texto. Vamos ver o versículo 27 a 31. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Temos fé. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Graça mediante a fé. A graça de Cristo foi obtida por aqueles 2 cegos diante da fé que eles tinham. E diz o texto no versículo 30, e abriram-se os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Como não saber diante daquele grande milagre que aconteceu? Com certeza muitas pessoas souberam. Saindo dali, porém, olha só o que diz o versículo 31, divulgaram-lhe a fama por toda a terra.
Os cegos, a gente pode também fazer mais uma aplicação nesse texto, eles não eram tão eminentes quanto o chefe Jairo. Não eram tão importantes quanto o chefe Jairo. Mas uma coisa interessante, eles não queriam ficar incógnitos, eles não queriam ficar ocultos. Eles não tinham medo de ir até Jesus Cristo. Mesmo sem poder vê-lo, eles podiam ouvir a voz do Mestre. Mesmo sem poder ver Jesus Cristo, nós podemos ouvir a sua voz. Essa é a grande verdade. Jesus agiu conforme a fé que os dois cegos tinham nele. E Jesus falou: faça conforme a vossa fé. Mais adiante um pouco, eu quero relatar mais um texto, que foram vários personagens que Jesus agiu com graça diante da fé daquelas pessoas. Mais adiante um pouco, foi trazido a Jesus Cristo um mudo endemoniado. E qual foi a atitude de Jesus? Já que ele é mudo e endemoniado, não vou fazer nada. Não. Olha só o que diz o versículo 32 e 33. E retiraram-se eles, ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Qual foi a fé que impulsionou a graça de Cristo naquele momento do mudo? Da pessoa que estava endemoniada? De forma alguma. Foi a fé daquelas pessoas que levaram aquela pessoa que estava naquela condição até Jesus Cristo. A pessoa estava inconsciente, mas alguém a levou. A fé daquelas pessoas impulsionou a graça de Cristo. Diante de tantos relatos que eu coloquei nessa noite, que comprovam que a fé impulsiona a graça de Cristo, eu queria fazer uma colocação aqui. Você que está nessa noite no culto, ou no seu lar, em sua casa, talvez se encontre na mesma situação, na mesma condição daquele pai, Jairo, desesperado, precisando despertar a sua fé em Deus, precisando de uma cura, precisando de uma restauração urgente de Deus, precisando ver os milagres de Deus. O que eu diria para você é: coloque-se diante dele em oração e convide Jesus para caminhar com você até a sua casa. Como você já está em casa, muitos estão em casa, é só abrir a porta da sua casa para ele, abrir a porta do seu coração para ele. Existem muitas pessoas que estão como Naamã. Foi preciso ser repreendido pelos seus empregados para que ele pudesse ter fé de que Deus poderia curá-lo. E eles diziam: basta mergulhar, Naamã. Mergulhe. Basta obedecer a palavra de Deus e você será curado. Tem muitos relacionamentos que estão hoje à beira do abismo porque não obedecem o que Deus está falando, o que Deus está mandando. A fé, ela impulsiona a graça de Deus, mas temos que ter fé de que Ele pode fazer. Existem pessoas também que estão como aquela mulher com fluxo de sangue, que talvez estejam com vergonha de se aproximar de Jesus, mas ela, diz o texto, que ela transpôs a barreira da vergonha e do preconceito e disse: se eu apenas o tocar, serei curada. Muitas pessoas ainda hoje sofrem caladas. Muitas mulheres não querem compartilhar a sua dor ou sofrimento. Muitas vezes acham que o tempo irá curar. Não somente as mulheres, mas muitas pessoas acham que o tempo cura. O tempo só cura se estivermos tomando o remédio certo. Você nunca pode dizer para alguém: olha, essa sua enfermidade, o tempo vai curar. Não, de forma alguma. Porque aquela mulher, ela gastou tudo, 12 anos gastando com os médicos e nada de cura. Ela gastou tudo. Mas a mulher, ela sofrendo há 12 anos, ela não encontrou cura nos médicos, mas ela encontrou cura no lugar certo. Ela foi até Jesus Cristo. Se eu apenas o tocar, eu serei curada, diz o texto. Então existem pessoas, assim como Naamã, assim como Jairo, assim como essa mulher, existem pessoas como aqueles dois cegos também, que não podiam ver, mas podem ouvir a voz de Deus. Se você está ouvindo a voz de Deus,
Exercite a sua fé. Creia que Ele pode fazer o milagre. Porque o silêncio de Deus é terrível. Hoje pela manhã mandamos um devocional, e eu coloquei naquele áudio lá para quem ouviu, 10 segundos de silêncio total. Foi não só 10 segundos que Eli viveu com o silêncio de Deus. Ele viveu muito tempo sem ouvir a voz de Deus. E por esse motivo foi repreendido, não só ele, mas também os seus filhos. Hoje nós temos muitos problemas dentro dos lares, do silêncio, dos cônjuges. Isso é terrível. Quando o seu cônjuge deixa de falar com você, ou trata você asperamente, ou com indiferença, é horrível isso. Não tem diálogo. Mas o pior é o silêncio de Deus. É você não ouvir mais a voz de Deus. Mas aqueles cegos não podiam ver Jesus Cristo, mas eles podiam ouvir. E eles foram até Jesus Cristo, assim, tateando, ouvindo a voz do Mestre. E quando chegou diante dele, eles não pediram para que Jesus fosse o representante dos cegos de Jerusalém. Não. Eles pediram a cura. E Jesus Cristo prontamente, impulsionado pela fé, dispensou a graça para aqueles dois. Existem pessoas, como eu falei, como cegos. Existem, por fim, pessoas como aquele endemoniado e mudo. Mas nessa condição é necessária a fé daqueles que o levaram a Jesus Cristo. Tem muitas pessoas hoje que não estão conscientes da sua cegueira física, do seu problema emocional. Ore por essas pessoas, coloque elas diante do altar de Cristo, para que elas possam ser restauradas, para que elas possam ser curadas. Seja qual for a situação difícil que você esteja enfrentando agora, creia pela fé que a graça de Jesus pode alcançá-lo. Você crê nisso? Amém, irmãos? Alguns estão aqui, você em casa eu não vou poder ouvi-lo. Mas é um amém. Seja qual for a situação, a graça de Cristo pode alcançar. Talvez você esteja esperando um milagre, mas creia, Ele pode realizar o milagre. Sabe o que Cristo muitas vezes pode estar esperando de você? É que você diga para Ele: venha Jesus comigo na minha casa, como Jairo falou. Talvez Jesus esteja esperando de você, dizendo assim: se eu apenas tocar no Senhor, nas suas vestes, eu serei curado. Sabe como nós podemos tocá-lo hoje? Através da oração. Quando nós oramos, muitos falam, alguns autores falam que nós tocamos o coração de Deus. E Ele não rejeita a oração daquelas pessoas que fazem com sinceridade. Creia, Ele agirá conforme a sua fé. O que aprendemos com tudo isso é que qualquer pessoa, pela fé, pode receber de Deus a sua graça em um livramento ou em uma cura. Mas isso é somente para essa vida aqui na terra. A maior graça que Deus quer dispensar a todos nós é a vida eterna. Quando você é alcançado por uma graça, mesmo você estando num caminho tortuoso, é Deus te dando mais uma chance para você reconhecer o poder dele, para você reconhecer que ele está no controle, para que você possa reconhecer a maior graça que ele tem, que é a salvação e a vida eterna. Enquanto não tivermos fé, enquanto não cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado e que Ele é o único caminho para nos levar à vida eterna, enquanto não cremos que através da fé, nessa verdade que nós temos hoje, jamais alcançaremos a graça da salvação. Muitas pessoas creem que Ele pode curar fisicamente, mas não creem que Ele pode salvar espiritualmente e para a vida eterna. Enquanto não cremos nessa verdade, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e crer que Cristo é o único caminho que leva à vida eterna, nós jamais teremos a vida eterna, jamais teremos a salvação. Por isso Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não coloquei na projeção esse versículo, mas você pode colocar na sua Bíblia, anotar lá. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé impulsiona a graça. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é por meio da fé.
é a maior e mais sublime graça que podemos alcançar de Deus. Amém? E para concluir, diante de posse de todas essas verdades que nós recebemos da palavra de Deus nessa noite, o que faremos agora? O que você fará com essa verdade? Você que está aqui, você que está no seu lar, qual vai ser a sua atitude? Essa é a maior mensagem que nós recebemos de Deus, a graça redentora, a graça que nos cura, independentemente da nossa condição, mas a cura física ou a cura de relacionamento, seja qual for a cura que Deus dispensa, é pura graça para mostrar a graça maior que é a salvação. Quantas pessoas tiveram suas vidas interrompidas nesses últimos dias sem terem alcançado a graça de Cristo? Se você souber de alguém que não está crendo em Cristo para alcançar a salvação por meio da fé, fale dessa graça. Porque talvez hoje nós não estaremos mais aqui. Nossa vida é como um vapor. Passa rapidamente. Nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Como nós ouvimos há pouco, a gratidão do nosso irmão Augusto e Mozenilda, só de estar vivo já temos que dar graças a Deus. Porque nós estamos vivos. E amanhã, será que estaremos vivos? Quem pode crer nisso? Quem pode acreditar que estará vivo amanhã? Se nós estivermos, é graça de Deus. Então, o que nós encontramos na palavra de Deus é essa verdade, irmãos. E a pergunta é, o que nós vamos fazer com isso? Vamos fazer um propósito, como estamos no culto de quarta-feira? E eu vou assumir esse propósito. De até o nosso próximo encontro, falar dessa verdade para alguém. Olha, Jesus Cristo quer te salvar. Quer dispensar a sua graça. A pessoa pode estar na vida torta, mas Jesus quer te salvar. Seja qual for a pessoa, Jesus quer te salvar. Quer dispensar a graça salvadora na sua vida. Quem está comigo nessa proposta, nesse propósito? Amém? Ali, pessoas levantando a mão. Então, para terminar, irmãos, a fé é o que impulsiona a graça de Cristo. Para curar, mas principalmente para salvar. Eu quero orar nesse momento, por essa palavra, que ela possa ser confirmada em nosso coração. E que nós que fizemos o propósito de falar da graça de Cristo, da graça salvadora, da graça redentora, que Deus coloque em nosso caminho uma pessoa que esteja precisando urgentemente ouvir essa notícia e que ela possa ser alcançada pelo Espírito Santo. Nós temos que apenas anunciar essa palavra. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pela forma com que o Senhor conduziu esse culto, ó Deus. Agradecemos pela tua fidelidade, ó Deus, pelo teu grande amor, pela graça que o Senhor tem nos dispensado. E, ó Deus, que o Senhor possa alcançar muitas vidas nesse momento, nessa noite, que estão, ó Deus, desesperadas, diante de uma situação difícil, seja qual for, que o Senhor possa alcançá-la com a sua graça. E quando elas receberem a cura, seja física, seja relacional, possam lembrar de glorificar o Senhor, ó Deus, assim como Naamã, assim como as pessoas que nós compartilhamos há pouco. Possam lembrar do Senhor e possam render-se a Ti também como Salvador. Eu te peço agora, ó Deus, nos pedimos diante do Senhor, diante desse culto, ó Deus, mas estamos na Sua presença durante essa semana, durante a nossa vida. E nos ajude, ó Deus, a lembrar da Tua palavra, a proclamar a Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém?